caiu a narrativa aí dos bolsonaristas. Olha, os parlamentares bolsonaristas, incluindo Nicolas, Eduardo Bolsonaro, estão tentando dizer que a tornozeleira do Bolsonaro ficou sem bateria. Só que é mentira, olha só. O Bolsonaro confessou para a Polícia Federal que tentou romper a tornozeleira com ferro de solda. Aí você vai ver aqui essa tornozeleira do Bolsonaro, tá? Olha só o estado que ficou a tornozeleira. É isso aí que ele fez. Estão falando que ele esqueceu de carregar. Tá aí, ó. Essa confirmação de que ele, obviamente, estava tentando fugir. Então é festa em todo o Brasil. Comenta aí de onde é que você tá comemorando. Atenção, Brasil. O que você está vendo agora é simplesmente inacreditável. Algo que nunca, jamais poderia acontecer com alguém que já ocupou o cargo mais alto da República. Enquanto você assiste a essas imagens, presta atenção. Ele confessou. Sim, você ouviu direito. O mito confessou. Porque para fazer isso, precisa ser mito. O ex-presidente, monitorado pela justiça, simplesmente admitiu que tentou queimar e violar a própria tornozeleira eletrônica. É isso mesmo. Violar a tornozeleira. Não é boato, não é especulação. Está registrado, documentado, enviado ao Supremo Tribunal Federal, gente. Às 00h07, o sistema de monitoramento disparou um alerta. Violação detectada. Imediatamente, a equipe de escolta correu para o local e ordenou que ele apresentasse o equipamento. E aí vem o trecho mais surreal de toda essa história. A diretora do centro de monitoração, ela faz uma pergunta. O senhor utilizou alguma coisa para queimar isso aqui? Porque ninguém acredita, gente. E ele responde com a maior naturalidade do planeta Terra. Sim, gente, ele respondeu. Meti um ferro quente aí. Curiosidade. Curiosidade. E a diretora insiste. Que ferro quente? E ele confirma. Ferro de soldar. É isso, gente. Chega, chega. E temos imagens comprovando que realmente o Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. E não somente violou, como ainda confessou que utilizou um ferro de solda quente para tentar abrir o equipamento. As imagens foram feitas por uma agente policial que foi atender a ocorrência. Então já vou pedir a vocês que compartilhem muito esse vídeo, porque além da bolsonarada estar surtando com a prisão do Bufão, estão tentando emplacar a narrativa que o Xandão só prendeu o Trapalhão por causa de uma vigília na frente da casa dele, mas não é verdade. Ele tentou violar a tornozeleira eletrônica e temos provas e temos imagens. Mas por falar em Bolsonaro surtando, antes de mostrar para vocês as imagens do Bufão confessando que violou a tornozeleira eletrônica, eu vou mostrar um vídeo impagável do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está homiziado nos Estados Unidos, praticamente em surto, porque um bolsonarista disse para eles pararem com isso, que acabou. Mas antes, eu vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe o vídeo, me siga. E se gosta do conteúdo que eu produzo do enfrentamento aos vigaristas intelectuais e psicopatas hospedados na política brasileira, quem puder e quiser apoiar o meu trabalho, a chave é essa aqui, todo o apoio é muito importante e muito bem-vindo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o surto do Alan dos Santos e depois o Bolsonaro confessando que fez a violação. Acompanhe. Eu vi uma pessoa dizendo assim, olha o surto. Gente, vocês estão sendo inocentes, acabou. Não acabou! Agora que começa a batalha! Calma. Pelo amor de Deus, gente! Porra, Marco! Calma. Eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família! Calma. E no primeiro ano falar que acabou! Eu não tava com a minha família, porra! Calma. Acabou, caralho! A gente tem que começar a tratar esses políticos como devem ser tratados. Não devem falar em eleições. Nós temos um homem para ser resgatado. Homem com fragilidade, homem com problema de saúde, que precisa ficar vivo. Acabou porra nenhuma. Para de falar de eleição, para de falar de política eleitoral. Temos um homem para resgatar. De mais de 90, são 90? É isso, Max? 90 deputados daquela merda de PL? 90 deputados. Não é possível que 90 deputados vão ficar parados, chorando, postando, lamentando. Pô, que tristeza. Desculpa, mas tristeza de cu é rola. O mais engraçado desse surto todo é que ele disse que tem um homem para resgatar, mas ele tá lá sentado coçando nos Estados Unidos. Ora, já pegou o avião e está vindo resgatar o seu homem, mas agora vamos ver o Bolsonaro confessando que violou a tornozeleira eletrônica. Veja só. Equipamento 85916-5. Ó. Vão divulgando. É burro, hein? Olha a situação. Olha a situação do equipamento. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui?
Ferro quente. Ferro quente? Curiosidade. Curiosidade, né? Isso aí. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem Solda uma quente. ponta? Sim, solda quente. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquila. Tá. E ó. Pulseira E, ó. aparentemente Isso é burro. intacta, mas o case violado. Esse é burro, hein? Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? E ó. Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Solda, tô limpando aqui, né? Quanta estupidez, né não? Mas tá aí, acabou a narrativa de perseguição religiosa, de que foi preso porque hoje é dia 22 e de que foi preso por causa de vigília. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Sou contra a licença paternidade de 30 dias pra homem. Não, Se fuder, você é. tem um filho e vai ficar 30 dias em casa? Ai, se fuder, meu. Coisa de vagabundo isso. Cara, mas o cara dá uma força ali pra mulher ali, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Por isso que o Brasil não vai pra frente. É mais direito, mais penduricalho, mais penduricalho. Para, velho. Olha como esses caras reagem a direitos trabalhistas, velho. O Brasil só não vai pra frente por causa do seu FGTS, seu 13º, suas férias pagas, o transporte que seu patrão tem que pagar parcialmente pra você ir trabalhar e agora por causa da licença maternidade, o novo fantasma que vai quebrar a economia brasileira. Mas como já é de praxe o MBL não saber de nada sobre os direitos trabalhistas, não seria diferente com a licença paternidade, né? Que, diga-se de passagem, aqui ele falou que são 30 dias e na verdade são 20. Ou seja, ele nem leu o projeto que ele tá criticando. E outra coisa, ele tá se queixando aqui porque eu aposto com vocês que ele tá achando que quem vai pagar por esse tempo de afastamento é o coitadinho do empresário. E não é a Previdência Social. O empresário paga ali no momento em que o benefício for solicitado, mas depois ele desconta na folha de pagamento do INSS. E o mais importante, o objetivo da licença paternidade não é criar penduricário, como ele disse, é reduzir a diferença salarial entre os homens e mulheres. Porque como a mão de obra feminina pode se afastar do trabalho por até 6 meses por conta da licença maternidade, o mercado de trabalho acaba preferindo contratar a mão de obra masculina. E quando isso acontece, a mão de obra masculina se valoriza diante da feminina. Gabaiada, receba mais essa vergonha aí que vocês estavam dizendo que o príncipe das trevas não tentou violar a tornozeleira. Vocês viram o vídeo aí? Ele tentou sim, mas eu fiquei com pena dele. Ele só foi um cara curioso. Ele disse que colocou um ferro de solda, um ferro quente, num objeto de plástico por curiosidade. Tipo assim, ele não sabia o que ia acontecer. Jamais ele imaginou que um ferro quente num objeto de plástico fosse derreter, gente. Claro que ele não imaginou isso. Ele fez sem querer. Foi só curiosidade. E por falar em curiosidade, teve muita coisa num dia só, né? Ele recebeu algumas visitas que não tinha recebido ainda. Inventaram do nada uma vigília. De repente, ele curioso colocou um ferro quente para derreter a tornozeleira. Menina, foi muita coisa num dia só. Muita emoção num dia só. Veja aí, ele confessando que colocou o ferro quente só por curiosidade. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquila. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Solda, tô limpando aqui, né? Gabaiada, mas eu confesso que fiquei com pena dele mesmo assim, né? Porque jamais ele ia imaginar isso. Que o ferro quente fosse derreter a tornozeleira. Gabaiada, a casa caiu. E aproveite para chorar. Porque o choro é livre, mas Bolsonaro não. Beijinho no chifre. Alguém aí pode me tirar uma dúvida? Se o Bolsonaro tá quase morrendo, tá mais pra lá do que pra cá,
E essas não são palavras minhas, tá? São palavras de seus próprios filhos, aliados, amigos íntimos que vão lhe visitar em casa. A Damares Alves, por exemplo, disse que ele ficou por 8 minutos sem conseguir respirar. Aí nós fomos atrás da saúde do Bolsonaro, como que é esse problema. Descobrimos que se Bolsonaro, nas crises de soluço, presidente, olha como é grave, o senhor é médico. Nas crises de soluço, que às vezes ele fica mais de 8 minutos sem respirar. O Nicolas Ferreira recentemente deu uma entrevista dizendo que ele vai morrer. Quer dizer, na verdade, todos os aliados políticos do Bolsonaro estão dizendo que ele vai morrer, né? O Flávio Bolsonaro disse que ele não consegue falar de tanto soluçar. Então, a minha dúvida é a seguinte, se a saúde dele tá tão debilitada assim, por que vocês querem enfiar ele numa campanha presidencial em 2026? Esse cara vai ter saúde para aguentar, ficar subindo e descendo pelo Brasil, discursando, debatendo, chamando o povo, gritando? Ou será que a saúde dele só tá debilitada para pegar cadeia? Se ele fosse eleito presidente, ele ia conseguir, a saúde dele permite que ele viaje, pegue voos, 30 horas de escala, que às vezes o avião tem que fazer escala, fica mais de um dia viajando. Ele tá com saúde para isso? Ele vai resistir? Ou será que é só para pegar cadeia que ele precisa ficar em casa? Ah, não, tem que ser prisão domiciliar porque a saúde dele tá debilitada. Quer dizer, para ser presidente e ficar viajando, subindo e descendo, 40 horas de voo, aí ele tá saudável, aí ele pode. Né? Pra pegar a cadeiazinha, não. Aí ele tava dói. Ai, me tira essa dúvida aí, viu? Cria vergonha na sua cara, dona Michele. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia. Quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. O Xandão não mandou o seu marido tentar arrebentar a tornozeleira eletrônica no dia 22, não. Você acha que o Xandão mandou, sei lá, um anjo cochichar no ouvido do seu marido? O imbrochável diz, olha, no dia 22 você vai lá tentar quebrar a tornozeleira eletrônica lá, tá? Que é pro Xandão mandar te prender. Você acha que isso aconteceu, dona Michele Bolsonaro? Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. Minha senhora, a única guerra que aconteceu aí foi a guerra entre o ferro de solda e a tornozeleira eletrônica do seu marido. O ferro foi daqui e a tornozeleira eletrônica ali resiliente ficou e o ferro ó, e a tornozeleira resistiu. No final das contas, a energia acabou, o ferro esfriou e a tornozeleira continuou quase que intacta, fazendo seu papel suficiente para avisar a gloriosa Polícia Federal de que o elemento estava tentando escapar dela. A Polícia Federal imediatamente avisou a Procuradoria-Geral da República e também o Xandão. De madrugada, tanto a Procuradoria-Geral da República como o Xandão deram a ordem para a Polícia Federal guardar o seu marido. E falando em ferro de solda, a gente tem que ver quem foi o elemento, o comparsa que levou o ferro de solda para ele. Quem foi o último comparsa que visitou o elemento ontem? Quem foi? Vocês sabem aí quem fez a última visita ontem, que falou com a imprensa ontem? Coloca nos comentários aí. Talvez a Polícia Federal tenha que conversar com esse elemento. Aí eu tô vendo aí alguns... Os caras estão em choque, né? Porque esse susto aí salvou até o soluço dele lá. Curou o soluço. A gente não viu mais falar em soluço. Pelo menos no vídeo lá, em que ele aparece lá, que o agente da Polícia Federal tá falando com ele lá, ele não tava com soluço. E aí os bolsonaristas estão dizendo que a tornozeleira toda arrebentada foi colocada lá, trocada pela Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá e disse, olha, senhor imbrochável, a gente vai colocar aqui, para alimentar a narrativa do Alexandre de Moraes, a gente vai colocar na sua canela aqui uma tornozeleira. Minha irmã, estou chocada em Christopher. Diz que no momento da prisão de Bucho de Égua Pranha, Dick Vigarista, Soninha toda pura não estava em casa. Às 6 horas da manhã, fui procurar saber onde estava a senhora Soninha toda pura e ela estava ajoelhada, orando no monte, Cláudia. E até publicou um versículo bíblico. Sem Bolsonaro me deito, sem ele me levanto. Eita glória! Canta lavasúrias! Isso porque diz que o homem estava falecido, né?
que estava nas últimas e Soninha toda pura sequer fazendo a marmitinha dele antes de ele comer a marmita da prisão. Aliás, a vida dele se complicou bastante, Cremosa. E sabe por causa de quê, minha irmã? Porque ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica no maçarico. De solda, minha irmã. Puta que me pariu. Olha, a nossa sorte é que essa gente é burra, mas é burra que se cair de quatro, fica comendo capim, não levanta nunca mais e já começa a mugir. Aliás, soube também que a musiquinha do plantão da Globo foi exatamente no momento em que eles estavam passando uma matéria sobre bovina. É muita coisa boa acontecendo. Mas essa informação, por exemplo, de que houve uma tentativa usando, muito provavelmente, pelo visto, um ferro de solda para retirar o equipamento eletrônico, essa informação os advogados de Bolsonaro ainda não tinham. E isso complica muito qualquer tentativa de defesa que venha a ser feita pelos advogados de Bolsonaro, porque eles vão se defrontar com uma ação externa para que o equipamento fosse retirado. Tanto que, diante da gravidade, houve a necessidade de uma equipe se dirigir até a casa de Bolsonaro para checar o que aconteceu. Naturalmente, viram que havia uma tentativa de romper o equipamento e eles fizeram a troca desta tornozeleira. Já aproveitando para mandar aquele cheirinho bem aqui no seu cangote, Edson Santos Vieira, Guilherme Souza, Antônio Silvio da Costa, Branca Furtado de Oliveira, Alíbia Souza Conrado, Josias Aureliano, Donizete Rodrigues, Marciano Macedo, Rosângela Aparecida do Porto, I love you! Esses são os apoiadores do canal. Apoie você também. Babei. Grande dia, Bolsonaro foi preso e não foi pela tentativa de golpe. Você nem imagina o porquê. Ele simplesmente tentou tirar sua tornozeleira eletrônica achando que não ia dar em nada. E como eu sei que vai ter bolsonarista dizendo que é mentira, teve registro dele tentando tirar a tornozeleira à meia-noite. E para piorar, o filho dele, Flávio Bolsonaro, convocou uma vigília na frente do condomínio dele. E isso serviria para tumultuar e talvez ter uma possível fuga dele. Meus amigos, agora tem justiça nesse país. É lógico que os bolsonaristas vão falar que é perseguição, que ele não fez nada, mas não. É a justiça sendo feita. Bolsonaro vai pra papuda. E eu quero ver qual vai ser a desculpinha dos bolsonaristas, né? Porque falam que não vota em presidiário. E agora, bolsonarista? Enfim, hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de beber-morar, tá? Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis. Porque é Bolsonaro presidiário. E Bolsonaro, a papuda ele espera. Boa estadia lá, tá ok? Já curte, compartilha e me segue aqui. Tamo junto. O ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar outra decisão, além de mandar prender o ex-presidente Bolsonaro hoje, que está detido lá na Polícia Federal. Agora se complicou de vez para Bolsonaro, porque o Moraes acabou de tomar outra decisão. Vamos aqui lembrar, antes de eu dar a notícia, o Eduardo Bolsonaro fez de tudo lá nos Estados Unidos, né, com sanções, e aí Moraes manda Bolsonaro para a domiciliar. Aí vem agora o Flavinho, vamos fazer uma vigília. Tudo era para ser uma vigília, mas não a vigília da fuga, aonde desligaram, né, galera, a pulseirinha de Bolsonaro. Com certeza queriam dar fuga, só que aí a PF agiu rápido e foi lá na decisão de Moraes e manda deter Bolsonaro, tá, né, galera, detido. Olha só, Moraes rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para colocar ele novamente na domiciliar. Ou seja, nessa decisão de Moraes que mandou, né, galera, prender Bolsonaro, ele cita até Flávio Bolsonaro e a vigília. Pode vir até alvo aí de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa de Jair Messias Bolsonaro, que solicitava a domiciliar e humanitária. Vai continuar, eu acho que agora vai, né, de preventiva, vai definitiva, direto, né, galera? Lá para a papuda, o papudinho.